Muito bem, é o Gazeta Entrevista que está no ar pela sua TV Gazeta, Rede Record. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus pela vida, pela saúde, pela paz. Agradeço a você pela sua audiência na capital, nos municípios do interior do estado e a todos ligados também pela internet. Você tem a opção de acompanhar toda a nossa programação em tempo real no site agazeta.net e também rever nossa programação, aquelas entrevistas que você não conseguiu assistir, o Geração Gazeta, o Gazeta Alerta, o Gazeta em Manchete, toda a programação da TV Gazeta no site agazeta.net. Tá bom? Deixa eu falar aqui do seu carro novo. Na Kia Auto Acre você compra o seu carro novo em ótimas condições e a melhor linha do Brasil, a linha Kia. Pois é, o Picanto, o 1.0 mais potente e moderno do Brasil, Cerato, o sedã médio eleito do ano da revista Quatro Rodas, o Kia Soul, o carro design, chegou o Cadenza, o sedã top de linha da Kia, um espetáculo de carro. Temos o Sorrento, o Sportage e muitos outros para você conhecer lá na Auto Acre. Portanto, faça-nos uma visita na Auto Acre, fica ali no Triângulo, em frente ali à Record Distribuidora. Kia Auto Acre, seja VIP, seja Kia. Vou bater um papo com o presidente do Diretório Estadual do PT, Leonardo Brito. Foi veiculado que a pré-candidatura da deputada federal Perpétua Almeida faria parte de um plano B da Frente Popular, caso as pendências judiciais, as ações que tramitam no TCU contra Marcos Alexandre sejam votadas e ele tenha, enfim, alguma condenação, com base na lei da ficha limpa. Sites de notícias divulgaram essa informação pela internet. Nós convidamos aqui Léo Brito para bater um papo conosco a respeito disso. Eu já conversei com Marcos Alexandre também sobre isso. Ele me disse, Alan, todo gestor público será, enfim, alvo de ações mais cedo ou mais tarde, por conta do próprio trâmite da gestão pública. Mas eu estou tranquilo, não tenho nenhuma condenação e as ações aí que existem são na esfera do TCU, Tribunal de Contas da União. Aí eu vou conversar com o Léo Brito a respeito disso. Preocupa o PT essa questão de alguma condenação em colegiado, em tribunal colegiado, como preconiza a lei da ficha limpa? Haveria um plano B da Frente Popular com o nome de Perpétua ou não tem nada disso, é pura especulação? Léo Brito, muito boa noite. Boa noite, Alan. Tudo boa bem? Noite a todos os telespectadores do Gazeta Entrevista. Ô Léo, você já viu aí a nossa primeira pergunta. Existe essa história de plano B, como alguns sites de notícia veicularam? Bem, a gente inclusive encaminhou uma nota da assessoria de comunicação do Partido dos Trabalhadores esclarecendo. Primeiro, essa questão de plano A e plano B. A Frente Popular, desde o mês de setembro do ano passado, anunciou de maneira muito clara que quer ter uma candidatura única a prefeito daqui do município de Rio Branco, considerando que a unidade sempre foi um capital político muito importante dessa coligação ao longo de sua história, considerando a importância do trabalho e a avaliação do trabalho do prefeito Angelim, do governador Tião Viana. E aí, nós colocamos de maneira muito clara que não existe plano A e plano B. Uhum. Existe a definição nesse momento de uma candidatura única da coligação. Que sairá de um partido. Que sairá de um partido. Que compõe a Frente Popular. E o candidato certamente será de um desses partidos. E essa negociação, essa discussão, ela está avançando cada vez mais e estamos muito próximos de um entendimento em relação a isso. Quanto à questão do Marcos Alexandre, nós também nos posicionamos nessa nota. Primeiro porque o Marcos Alexandre já é um gestor no Estado já há 13 anos, e não tem nenhum tipo de condenação, seja por tribunais de contas, por cortes de contas, ou por tribunais na área do judiciário, e não tem nenhum problema em relação às suas condições de elegibilidade que estão previstas na Constituição Federal, e nem tampouco em relação à presença de alguma inelegibilidade dentre aquelas que estão previstas na Lei Complementar 64 de 90, que é a lei das inelegibilidades. Nós tomamos uma precaução muito importante a partir do primeiro momento que foi ventilado o nome do companheiro Marcos Alexandre, que foi de consultar os mais abalizados escritórios jurídicos eleitorais a respeito da situação, porque, como o próprio Marcos disse a você,
aquele que é gestor público, ele está permanentemente em fiscalização e podem ser abertos procedimentos e com o direito de defesa do contraditório, todas essas questões são esclarecidas. A BR-364, por exemplo, é uma das situações que a gente sabe que muitas vezes as cortes de contas elas não sabem a realidade e a dificuldade que é algumas ações que tramitam no fazer uma estrada como essa. E é claro, e é óbvio que nós primeiro acreditamos na conduta ilibada do Marcos Alexandre, por isso que ele está sendo trabalhado como um dos nomes que está sendo discutido pelo PT, junto com o deputado Cibá Machado. E, nesse momento, não pesa contra ele nenhuma inelegibilidade e temos as garantias de juristas abalizados de que ele poderá ser candidato à Prefeitura de Rio Branco. Mas no caso de o TCU, em uma dessas ações que tramitam hoje na esfera federal, condenar Marcos Alexandre como gestor por alguma improbidade no trâmite, na decorrência das obras da BR-364. E aí? Nesse caso, que é um tribunal colegiado, como prevê a lei da ficha limpa. O que a lei complementar 64 de 90, ela não coloca só o requisito da condenação. A lei complementar de 90, ela coloca que, além disso, é necessário que a ação, que a condenação, ela seja por atitude de improbidade administrativa, somada, ela não esteja suspensa, a decisão não esteja suspensa por uma liminar, e também que seja por ato doloso. Então, todas essas questões, elas podem, não é só uma condenação, e eu não acredito que haverá condenação, porque eu acredito que o nosso governo, tanto os diretores anteriores ao Marcos Alexandre, como o diretor atual, que é o Marcos Alexandre, e foi o diretor no governo Binho, está fazendo, está cuidando da gestão pública no DERAC com muito zelo. Eu não acredito nessa condenação. Agora, uma condenação por si, ela não ensejaria se não estiverem todos esses requisitos juntos. Então, eu acredito piamente que nós não vamos ter nenhum tipo de óbice a uma eventual candidatura do companheiro Marcos Alexandre. Eu li na nota o seguinte trecho, eu quero que você me explique. Ele diz o seguinte: não existe um plano A ou plano B na Frente Popular. O que existe é um processo de definição de uma candidatura única, cujo candidato sairá de um dos partidos que compõem a coligação, que será trabalhada por todos eles, tão logo seja anunciada. Sairá de um dos partidos. Desta feita, o PT estaria, portanto, deixando em aberto a questão da cabeça de chapa, ou permanece requerendo para si a cabeça de chapa? Bem, Alan, essa é uma regra geral. O que foi anunciado na nota é uma regra geral. É claro que o candidato sairá de um dos partidos da Frente Popular. Desde agora, que seja o PT. Agora o PT já colocou de maneira muito clara, temos convicção interna, temos a experiência de estar administrando prefeituras esse tempo, de estar 8 anos à frente da Prefeitura de Rio Branco. Temos o prefeito Angelim e o governador Tião Viana conduzindo esse processo com as conversações que estão sendo feitas com os partidos. Estamos caminhando de maneira bem célere, eu acredito que nas próximas semanas, para as definições internas e para o entendimento, sobretudo com o Partido Comunista do Brasil, que também coloca a candidatura, e reivindicamos de que a candidatura deva ser do PT. E eu considero que isso que a candidatura, nós temos condições. Questão fechada do PT. Isso. O PT, nós estamos caminhando para que o nome seja o nome do companheiro Marcos Alexandre. Entendemos que temos condição, que é um candidato que tem condição de vencer as eleições e administrar bem Rio Branco em parceria com o governo do companheiro Tião e da presidenta Dilma. E estamos no processo de negociações. Eu vou te fazer... Tanto é que já temos algum tempo que existem essas conversações. Pergunta do Marcos Paulo pelo Facebook. Presidente, caso o PCdoB permaneça com o nome de Perpétua Almeida para disputar as eleições municipais, como ficará o relacionamento entre o PT e o PCdoB? O lançamento de Perpétua como candidata significará um racha entre os dois partidos depois de anos lutando juntos? Bem, Marcos, inicialmente eu quero dizer que nós não trabalhamos com essa possibilidade de haver duas candidaturas. E isso Mas a Perpétua já falou que foi afirmado. A posição da Perpétua é uma posição pessoal dela, porque o que nós estamos fazendo é uma discussão entre os dirigentes.
a discussão entre os dirigentes do PT, do PCdoB, dos vários partidos que compõem a Frente Popular, com o equilíbrio necessário, com um debate racionalizado necessário, e o que eu posso afirmar de maneira muito clara é que não haverá racha, porque nós construímos uma aliança de mais de 20 anos, completou 21 anos agora em 2011. Nós temos um governo que é aprovado hoje por 80% da população. Nós temos hoje uma prefeitura, o prefeito Angelim, que é aprovado por mais de 70%. Tem uma aprovação muito positiva do seu trabalho depois de 8 anos. E isso tudo não pode acabar. A gente precisa continuar esse processo. Então, o entendimento que todos os partidos tiveram em assinar uma nota em setembro é que o prefeito Angelim e o governador Tião Viana conduziriam o processo de uma candidatura única. E o próprio presidente municipal do PCdoB colocou isso de maneira muito clara nas últimas semanas. Ou o candidato será do PT ou o candidato será do PCdoB. E estamos caminhando de maneira muito interessante, muito madura, equilibrada, para que a gente, nas próximas semanas, defina essa... Já tem uma data para isso? Essa aliança. Não define, a gente não está querendo colocar datas. Mas, em relação ao PT, o presidente André Camay está retornando de férias, e o próprio prefeito Angelim, e nós vamos fazer algumas últimas conversações com a militância do PT. Eu acho que a gente já avança aí, eu acho que até pelo menos antes do Carnaval, início de fevereiro, aí eu acho que a gente avança para um entendimento muito maior. Pergunta do João Marcos Luz. Talvez hoje, desde 1999, seja o pior momento político da Frente Popular. Presidente, o que é mais difícil? Reconquistar o apoio popular, perdido na última eleição e mantido nas últimas pesquisas para a oposição, ou os problemas, as rebeliões enfrentadas com os partidos aliados, PCdoB, PV, o PP que acaba de sair da frente? Boa pergunta aqui do João Marcos. Uma boa pergunta. João, eu considero que isso tudo faz parte do processo político, sobretudo quando você tem uma aliança que tem tantos anos e que nós estamos à frente do governo do Estado há 13 anos. Então existem desgastes naturais, existem até os arranhamentos internos. Agora, quando se tem um propósito maior, isso tudo é superado. Quando se tem o equilíbrio necessário, isso tudo é superado. Eu fico muito feliz quando eu vejo atitudes grandiosas dos dirigentes dos partidos que fazem parte da Frente Popular. A atitude do próprio governador Tião, que buscou reconhecer um pouco das falhas que nós cometemos nos últimos anos, e eu acho que recuperou terreno. As pesquisas mostram isso. O governo está muito mais presente diante da população. Existe uma aprovação ao trabalho que está sendo feito pelo governo. E eu acredito o seguinte: cada eleição ela é uma história. Então, em 2010, nós tivemos um grande susto, mas vencemos a eleição. Agora, em 2012, nós temos a possibilidade de ter uma eleição diferenciada em Rio Branco. E considero que a Frente Popular unida, com o apoio do governador Tião Viana, com o prefeito Angelim, com a garantia desse trabalho que está sendo feito pelo prefeito Angelim, eu acredito que nós temos condição de mais uma vez reafirmar o trabalho da Frente Popular, que é um trabalho que tem mudado a cara do município de Rio Branco e que nos últimos 8 anos recuperou todo um processo em que a cidade foi praticamente destruída. Gente, infelizmente nosso tempo é curto, eu tenho mais perguntas aqui, mas nós temos que encerrar até mesmo pela questão de tempo. Ô Léo, obrigado pela tua vinda aqui ao programa. O Léo deixou bem claro que não existe nem plano A nem plano B, o PT continua reivindicando a cabeça de chapa, como ele mesmo disse, e as conversas estão sendo travadas no plano dos diretores dos partidos, dos presidentes dos diretórios. Ou seja, ainda tem muita água para rolar, já que Perpétua já tem dito e já disse aqui de novo, que a candidatura dela ela não tira. Eita, Léo Brito, obrigado pela tua vinda, viu? Obrigado, Alain. Um prazer ter você aqui mais uma vez. Daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco do Gazeta Entrevista. Até já.